Olá, o meu nome é Ruth Violante, sou criadora do projeto The Calling e sou eu que faço a gestão de conteúdos tanto no Instagram como aqui no Patreon. Então, este é o primeiro vídeo para os nossos subscritores no Patreon e, tal como prometido, que foi anunciado no Instagram, este vídeo é sobre relacionamentos da alma. Do que é que isto se trata? Então, alguma vez vocês sentiram que já conheciam uma pessoa, se calhar há décadas, quando na verdade acabaram de a conhecer nesse dia? Alguma vez se questionaram de porquê que se apaixonam por umas pessoas e não se apaixonam por outras? O mundo está repleto de gente. Porquê aquela pessoa? E mais do que isso, depois do relacionamento às vezes não resultar, nós continuamos presos àquela pessoa. Então, porque é que isto acontece e porque é que há pessoas que têm um peso maior na nossa vida, porque é que há pessoas com quem nós sentimos um laço muito mais profundo, uma sintonia maior, porque é que energeticamente parece que estamos na mesma linha. Tudo isto tem a ver com o mesmo, com os relacionamentos da alma. Independentemente de acreditarem na reencarnação ou não, eu creio que é mais ou menos consensual que o ser humano tem uma alma. Então vamos partir desse pressuposto. Então, é como se houvesse um acordo prévio entre almas de que terão de interagir para crescerem juntas, ok? Pronto, portanto, essas pessoas vêm à nossa vida porque já estava pré-definido e porque a nossa vibração se alinha. Portanto, também acontece num timing específico, que é um timing que nós não controlamos. Portanto, aqui simplesmente acontece e depois, se nós vivermos em consciência, se calhar tomamos um bocadinho de noção de porquê agora aquela pessoa, ok? Pronto, passa um bocadinho por aqui. Então, são almas com quem nós temos uma conexão muito maior, são almas com quem nós crescemos juntos, são almas que de facto têm um papel importante a desempenhar na nossa vida e eu diria até, arriscaria a dizer que isto é incontornável. Portanto, vai acontecer, acontece e na altura lidamos com isso da melhor forma que sabemos, consoante também o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Falando agora de tipos de relacionamentos da alma. Há vários tipos de relacionamentos da alma. Se calhar vou começar por aquilo que em inglês é soulmate, mas que em português seria almas gêmeas. No entanto, no inglês, as almas gêmeas já não são soulmates, são twin flames. Então, eu às soulmates vou chamar em português almas companheiras, ok? Então, as almas companheiras não são necessariamente ligações românticas, podem ser ou podem não ser, mas são almas que estão muito próximas da nossa vibração, são almas que têm uma conexão muito profunda connosco. E que podem ser familiares, podem ser amigos, podem ser filhos. Já vi até testemunhos que colocam os animais de estimação como almas companheiras. É uma visão das coisas, porque não? Mas são de facto almas que são benéficas no nosso crescimento, que nos ajudam a crescer, portanto, vêm à nossa vida para nos ajudar a dar aqui um salto quântico, a trabalhar as questões que são menos fáceis para nós. E, portanto, as situações naturalmente vão surgir tendo em conta a personalidade de cada interveniente. E, naturalmente, a interação dá-se e esse desenvolvimento também se dá. Não costuma ter, digamos, muita dor envolvida. As almas companheiras, pelo contrário, empoderam-nos, ajudam-nos, acarinham-nos, dão-nos amor. Pronto, há sempre alguns atritos, evidentemente, mas não é uma relação complexa, complicada e dolorosa. Não, não é, ok? Então, as almas companheiras são sempre bem-vindas, vêm sempre ajudar-nos, quanto mais não seja a dar-nos aqui mais um salto qualitativo na nossa evolução. Depois nós temos
As ligações kármicas, eu não gosto muito de usar este termo, porque eu acho que ligações kármicas são todas, não é? Tendo em conta aquilo que o karma é, existe uma causa, existe um efeito, portanto, se nós tivermos ações menos bonitas, vamos levar com o karma disso, se nós tivermos ações muito compassivas, vamos ter o karma positivo disso e, portanto, todas as ligações envolvem algum karma e nós vimos sempre aqui aprender a melhorar e queimar algum karma com isso. Portanto, às vezes, se vocês lerem sobre isto, as ligações kármicas são vistas como muito negativas e as dívidas que são pagas são sempre muito dolorosas. Eu não iria muito por aí. Acho que não há necessidade de entrarmos aí numa espiral tão densa, não há necessidade, podemos contornar. De qualquer das formas, ficam mais ou menos a perceber. Vamos imaginar que noutra vida nós teríamos uma pessoa e essa pessoa vem agora à nossa vida e trata-nos mal e nós não percebemos o porquê, ok? Pode ser esta a visão de uma ligação kármica, de acordo com aquilo que eu tenho lido, mas honestamente não é um conceito que eu alimento muito em termos energéticos, ok? Pronto. Agora vamos passar, se calhar, para aquilo que é mais complexo e que vai requerer que eu faça aqui mais explicações aprofundadas, também enquanto forma de alerta. E também é aquele conceito que as pessoas adoram. Então, eu ainda há pouco disse que almas gêmeas em inglês seria Twin Flames, ok? Twin Flames no sentido em que são duas chamas com a mesma vibração. Aqui de uma forma diferente em relação às almas companheiras. Porquê? Porque estas pessoas normalmente trazem muita coisa em comum connosco e isso é tremendamente assustador quando nós as conhecemos. Atenção que cada pessoa, cada um de nós só tem uma única Twin Flame, ok? Então, quando essa pessoa surge na nossa vida, abala-nos profundamente, no bom e no mau. Isto porque é um espelho direto, mostra-nos as nossas maiores qualidades, mas mostra-nos também os nossos maiores defeitos ou aquilo que nós ainda não integramos, ainda não aceitamos e ainda não amamos em nós. E portanto, ao vermos isso noutra pessoa, tomamos consciência de que aquilo que essa pessoa está a fazer ou a mostrar somos nós. E isto nem sempre é muito fácil de ver e de aceitar. Depois, normalmente temos uma ligação tão forte em termos espirituais com essa pessoa que podemos sonhar constantemente com ela, podemos ter sonhos partilhados, podemos ter sonhos lúcidos. Pode existir alguma telepatia, no sentido em que vocês colocam uma questão na vossa cabeça e a pessoa dá-vos a resposta sem fazer a mínima ideia de que vocês andavam a questionar sobre isso. Tipo, como é que eu resolvo este assunto? Vou-lhe perguntar. E sem lhe fazerem a pergunta, sem terem dito nada sobre o assunto, a pessoa surge com a resposta e diz: olha, estive a pensar, o que é que tu achas? Se calhar podias fazer isto assim, assim. Pronto, isto também se torna um pouco assustador, não é? Porque parece que alguém está a entrar na nossa cabeça. Há relatos de que podemos falar com outra pessoa na nossa cabeça. Isso aí, de facto, não vos vou falar da minha experiência pessoal, porque normalmente eu diria que mesmo que acontecesse eu estava para canto e negava, portanto ainda não estou nessa fase. Depois, normalmente há muitas sincronicidades. A sincronicidade tem a ver com semelhanças e paralelismos e coincidências sem explicação. Portanto, é como se de repente percebêssemos que a nossa vida está intimamente ligada à vida daquela pessoa, que temos datas em comum na nossa história, que tivemos um percurso de vida muito idêntico, que até podemos ter semelhanças físicas, e as sincronicidades são essas ligações que vão surgindo, que nos ligam a outra pessoa, mas sem que haja uma explicação lógica para haver tanta ligação. Portanto, deixa de haver aqui a relação causal e passa a haver apenas uma relação semântica feita de coincidências inexplicáveis. E isso faz com que
de facto haja uma percepção de que essas duas vidas estão ligadas, mas há ao mesmo tempo uma interrogação de porquê. Porquê é que essas vidas estão ligadas? O que é que isso quer dizer? O que é que isso me vai trazer? O que é suposto eu fazer? Ok? Pronto. Depois, porquê que eu vos queria trazer um alerta em relação a isto? Porque normalmente as relações de twin flame são extremamente romantizadas. E é evidente, não é? Se nós conhecemos uma pessoa com quem temos uma ligação brutal, estamos na mesma vibração, estamos sempre a pensar nela, sonhamos com ela, temos telepatia com ela, há sincronicidades a torto e direito, sinais do universo, quer dizer, algo se passa, não é? Então nós grudamos, tipo, ok, eu quero esta pessoa na minha vida, esta é a minha pessoa. Mas não é suposto. E não é suposto porquê? Porque o objetivo dessa pessoa surgir na nossa vida é de nós fazermos o nosso desenvolvimento espiritual precisamente por termos ficado perdidos. Há quem diga que é inevitável haver uma separação, ou seja, quando se conhecem, há uma espécie de lua de mel em que tudo parece maravilhoso, em que se apercebem, meu Deus, conheci o amor da minha vida, uma pessoa igual a mim, que pensa como eu, que sente como eu, que sonha como eu, certo? Mas quando nós conhecemos uma pessoa que tem os nossos defeitos e que os nega, que ainda não os curou, então basicamente um ou ambos podem fugir a 7 pés. Isto porque se nós não aceitamos uma parte de nós, então não vamos aceitar uma pessoa que tem uma parte de nós e que é igual a nós. Isto porque, teoricamente, esta alma não é próxima de nós, esta alma é metade da nossa alma. E isso sim é verdadeiramente fascinante. Há teorias de filósofos, de escritores sobre este assunto, mas evidentemente que isto é um pouco holístico, esotérico, irracional, transcendental e mais uma série de adjetivos que têm a ver com a loucura da questão. O que fazer numa situação destas? Bom, basicamente temos que desgrudar. A única forma de lidar com isto é irmos viver a nossa vida, continuarmos o nosso percurso em prol da nossa felicidade, haver um foco em nós, na nossa cura, no nosso desenvolvimento e aprendermos a ser felizes sozinhos. Muito provavelmente, depois de conhecerem a vossa pessoa, não vão conseguir envolver-se com outras pessoas da mesma forma que faziam antes. Isto é uma das características mais comuns e eu posso dizer que passei por esse processo. Então, basicamente vão levar uma vida um bocadinho mais ermita, em que há um desenvolvimento espiritual superior, provavelmente há uma catalisação também nos vossos talentos escondidos, porque quando estas duas almas se conhecem, há uma ativação, por vezes, da Kundalini, e só pelo facto dos chakras se ligarem, há uma ligação maior e algumas coisas novas surgem na nossa vida, inclusive dons e talentos. Pronto, basicamente para o primeiro vídeo é isto. Se tiverem dúvidas, eu estou aqui ao vosso dispor e espero que tenham gostado das explicações.